Todos os dias, olhamos brevemente nosso reflexo no espelho, sem sequer pensar na incrível jornada que os materiais percorreram para que este objeto chegasse em nossa casa. Você sabia que por trás do seu espelho se esconde uma história que começou nas profundezas das minas mexicanas no século XVI? Como o mineral cinza escuro acantita se transforma em prata pura e, em seguida, em uma superfície reflexiva que nos permite ver a nós mesmos. No México, que produz mais prata do que qualquer outro país e responde por cerca de 20% da oferta mundial, está localizada a maior mina de prata do mundo, em uma área árida. Desde o início da escavação, em 1566, a mina de Proaño produziu 30 mil toneladas de prata. Mesmo depois de tantos anos, a mina consegue extrair mais de 1 milhão de quilos de prata por ano. A acantita, um mineral cinza escuro, é procurada pelos mineiros nesta mina a uma profundidade de 400 metros. Para concluir o processo complexo e possivelmente perigoso de extração da acantita, os trabalhadores precisam fazer uma jornada árdua até os locais de mineração. As condições extremamente quentes e úmidas e os sistemas de túneis úmidos tornam o trabalho muito difícil. Ao longo de 15 quilômetros, em diferentes profundidades, encontram-se depósitos de prata. Para extrair continuamente o mineral dessas fontes, os trabalhadores precisam abrir novos túneis de 3.000 metros de comprimento a cada mês. Para abrir essas passagens na rocha, utiliza-se uma grande máquina com uma enorme cabeça de corte rotativa. Em 400 anos, foram escavados cerca de 600 quilômetros de túneis. Para minimizar o perigo de desabamento do túnel e aumentar os volumes de produção, explosivos convencionais potentes são estrategicamente posicionados em ângulos específicos para destruir a rocha. Antes de colocar os explosivos no solo, um dispositivo de medição a laser de alta precisão verifica o terreno. Após determinar os melhores locais para a perfuração, uma sequência de furos com 115 milímetros de largura e de 25 a 32 metros de profundidade é perfurada em etapas. Cada furo é preenchido com produtos químicos para a detonação, e a área é evacuada por segurança. Com cálculos precisos, é possível extrair muitas toneladas de rocha sem causar um desabamento. Diariamente na mina, são extraídas 7.000 toneladas de rocha. Silos transportam a rocha para trens subterrâneos que a levam para um ponto de coleta central. Em seguida, a rocha é elevada à superfície com o auxílio de carregadeiras. O próximo passo após chegar à superfície é transportar a rocha para o britador. Uma enorme esteira transportadora a leva para a instalação de britagem. Em tambores gigantes, há esferas de aço maciças que moem a rocha até se transformar em areia fina. Em seguida, um reagente, um produto químico especializado, é combinado com a rocha moída. Como resultado da reação com o reagente, o mineral de prata se torna hidrofóbico. O resultado é uma combinação 30 vezes mais concentrada de minerais de prata. Essa mistura é transportada por 300 quilômetros até a refinaria Metmex, apesar de conter apenas 2% de prata. Entre refinarias semelhantes, a Metmex ocupa o 4º lugar no mundo e o 1º na América Latina. Anualmente, são produzidos aqui mais de 2.300.000 quilos de prata. A fundição começa com o aquecimento do minério a uma temperatura superior a 800 graus Celsius na refinaria. A oxidação de outros metais no mineral, como o chumbo, a essa alta temperatura, permite separá-los da prata. As impurezas evaporam gradualmente à medida que a mistura é aquecida repetidamente. Como a prata não reage com o oxigênio, o metal fundido resultante é composto por 99% de prata pura e 1% de ouro. O processo de separação da prata do ouro envolve o derramamento do metal fundido em placas, que são então imersas em uma solução de nitrato de prata. Ao adicionar eletricidade à solução, a prata se move para a placa carregada negativamente, enquanto o ouro permanece na placa carregada positivamente. O fabricante de espelhos recebe a prata depois que ela é purificada, até um estado suficientemente puro. O vidro é o primeiro passo na criação de espelhos, e a areia de quartzo é o elemento crucial na criação do vidro. A areia deve ter um alto teor de sílica e estar livre de argila, poeira ou óxidos metálicos. Para facilitar o processo de criação do vidro,
Utiliza-se o carbonato de sódio como fundente, que reduz a temperatura de fusão da areia de quartzo. O vidro se torna mais resistente e durável, com a adição de calcário. Quando as proporções desses ingredientes são ajustadas, eles são colocados em um forno de fusão, que suporta temperaturas muito altas. O vidro, um líquido espesso, é formado quando a mistura é aquecida a uma temperatura superior a 1.700 graus Celsius no forno. 15 toneladas deste vidro são transformadas em sua forma final em um cadinho. O vidro é retirado do forno após ter sido completamente derretido e todas as impurezas terem sido removidas. O equipamento de moldagem é resfriado com água para evitar quebras, enquanto o vidro derretido é derramado continuamente sobre ele. O vidro é resfriado gradualmente à medida que sai do banho de resfriamento, cuja temperatura começa em 600 graus Celsius, para eliminar a tensão interna e reduzir a probabilidade de quebra ou deformação. Dependendo das dimensões e da espessura do vidro, este processo de resfriamento pode levar várias horas ou até dias. A próxima etapa é o corte e a inspeção do vidro. Primeiro, o vidro é cortado verticalmente com um rolo de carboneto de tungstênio e, em seguida, é dividido em tiras que são preparadas para a próxima fase. Facas aparam as bordas das chapas de vidro enquanto elas se movem na esteira. As aparas caem em uma calha para reciclagem. Após transferir cuidadosamente as chapas de vidro para a seção de controle, elas são posicionadas verticalmente para inspeção. Os inspetores examinam atentamente cada chapa sob lâmpadas fluorescentes, procurando por defeitos, incluindo bolhas, inclusões, arranhões, manchas, etc. Nesta fase, são identificados quaisquer defeitos que afetem a qualidade e a aparência do vidro. O fabricante de espelhos recebe o vidro embalado quando ele passa na inspeção. Na fábrica de espelhos, uma fina camada uniforme de prata é aplicada em um lado das chapas de vidro, transformando-as em espelhos. Para obter o nitrato de prata, a prata sólida é primeiro dissolvida em ácido nítrico. Após serem retiradas dos caminhões, as chapas de vidro passam por uma limpeza minuciosa para remover todos os vestígios de poeira, sujeira, óleo e outras contaminações. Óxido de cério, um pó de minerais de terras raras e água são pulverizados no vidro em uma fina camada. Depois disso, óleos e outras impurezas rolam das superfícies, conferindo-lhes brilho. A lavagem de cada painel desta forma leva cerca de 1 minuto. O próximo passo é usar água desmineralizada quente, sob alta pressão para enxaguar o vidro e remover os resíduos de contaminantes. A água desmineralizada é usada para garantir a segurança dos metais que serão aplicados posteriormente. Para garantir que a prata adira bem ao vidro, o primeiro metal a ser aplicado é o estanho líquido. O uso de estanho como base é necessário porque a prata não forma ligações diretas com o vidro. Quando a prata líquida entra em contato com o estanho sólido, ela solidifica graças a um ativador químico, que também foi incluído na mistura. Com esta técnica, são aplicados cerca de 700 mg de prata por metro quadrado. Para transformar a prata em sua forma metálica, um produto químico redutor é pulverizado na superfície. O revestimento de prata transforma o vidro transparente em um espelho quando solidifica e esfria. O excesso de prata é lavado e descartado. A quantidade de prata aplicada é cuidadosamente controlada para obter a espessura desejada da camada reflexiva, que varia dependendo dos requisitos do produto e da refletividade necessária. O revestimento de prata é protegido por 2 camadas de tinta, aplicadas na parte de trás do espelho. 2 camadas de tinta fornecem proteção adicional, depois que um revestimento de cobre impede o escurecimento. Até a última gota de cobre é removida. Depois disso, o painel é seco em uma estufa a 71 graus Celsius, por cerca de 75 segundos, removendo toda a umidade restante da superfície. Na próxima etapa, o painel passa por uma cortina de tinta, uma máquina que cobre continuamente a esteira com tinta, para proteger a camada de prata contra danos e corrosão. A face de cobre deve estar voltada para cima. O revestimento de prata é coberto e protegido de influências externas por uma camada de tinta, geralmente cinza, que confere opacidade. Por último,
O espelho pintado é cozido a 99 graus Celsius por exatamente 1 minuto e 45 segundos, tempo durante o qual a tinta seca. O próximo passo é aplicar uma segunda camada de tinta, desta vez de uma tonalidade diferente. O tempo de secagem desta camada é o dobro do da primeira, a uma temperatura de 118 graus Celsius. Um banho de ácido é usado para remover os resíduos de metal do espelho. Em seguida, o espelho é virado para a posição vertical para que, durante a inspeção, todos os defeitos, incluindo bolhas, possam ser removidos. Em seguida, os painéis de espelho são moldados e dimensionados, de acordo com as especificações com o auxílio de uma máquina de corte controlada por computador. Para polir o espelho, utiliza-se um disco de metal duro e resistente. Para fazer um espelho esférico, a máquina desenha quadrados no painel com ferramentas especiais e, em seguida, usa esses quadrados para delinear círculos. Os trabalhadores primeiro dividem os quadrados e depois passam para os círculos. Os espelhos são embalados com um cuidado especial para garantir sua integridade durante o transporte e o manuseio após o término do corte e do polimento. Você não vai acreditar como é fascinante e impressionante o processo de fabricação dos pneus Michelin. Mas como a borracha de uma árvore tropical se transforma em um pneu que aguenta centenas de milhares de quilômetros? E o que acontece com eles após o uso? Hoje, vamos aos bastidores da produção dos pneus Michelin, do látex suculento à reciclagem inovadora. Fique conosco para ver como um pneu velho se transforma em algo novo. A Michelin produz cerca de 200 milhões de pneus anualmente. Isso corresponde a quase 10% da produção mundial de pneus. A empresa ocupa uma das posições de liderança no mundo entre os fabricantes de pneus, junto com a Bridgestone e a Goodyear. Os principais componentes para a fabricação da mistura para os futuros pneus são a borracha natural, a borracha sintética, o negro de fumo, a sílica, o cordonel metálico, os anéis do talão, o cordonel têxtil e aditivos químicos. A borracha natural é produzida a partir da seiva da árvore da seringueira, que cresce em regiões tropicais como Tailândia, Indonésia e Malásia. É o principal componente para a criação da banda de rodagem, que garante a aderência à estrada. A Michelin até criou suas próprias plantações de seringueira para controlar a qualidade. A borracha sintética é feita a partir de derivados do petróleo, como butadieno e estireno. É usada para elementos que exigem maior resistência ao desgaste. O negro de fumo não é apenas fuligem de madeira. É adicionado à borracha para torná-la mais forte e resistente ao desgaste. É obtido como subproduto da indústria petroquímica. A sílica é utilizada para reduzir a resistência ao rolamento, o que permite diminuir o consumo de combustível. O cordonel metálico é necessário para reforçar os pneus, tornando-os mais fortes. O cordonel é feito de fio de aço de alta resistência. Os anéis do talão garantem uma conexão firme do pneu com o aro da roda. O cordonel têxtil é composto de poliéster e nylon, ou aramida. É um material usado em coletes à prova de bala. Ele proporciona elasticidade e resistência a rasgos. Antioxidantes e estabilizantes, contidos na mistura, protegem os pneus da ação dos raios ultravioleta e do ozônio. E o enxofre é usado para a vulcanização da borracha. A matéria-prima é transportada para as fábricas da Michelin, em todo o mundo, onde os pneus são fabricados. As maiores capacidades de produção da Michelin estão localizadas na França, Alemanha, China e ex-Iqua. No total, a Michelin tem mais de 70 fábricas em 17 países, incluindo Villers-Saint-Éluard, França, China, Itália, Brasil e Tailândia. Agora você sabe do que são feitos os pneus. E agora vamos ver como eles são feitos. Borracha, negro de fumo, sílica e aditivos químicos são misturados em misturadores especiais a uma temperatura de cerca de 170 graus Celsius.
A mistura resultante é passada várias vezes entre rolos para atingir uma consistência homogênea. A Michelin usa fórmulas de mistura patenteadas, desenvolvidas em seus próprios centros de pesquisa. Por exemplo, para pneus premium, nanocompósitos são adicionados à mistura para melhorar a aderência. A Michelin produz pneus para diversas áreas. Isso inclui carros de passeio, caminhões e pneus para carros esportivos que participam de corridas, bem como para aviões. Para a produção de pneus Michelin, são utilizadas anualmente mais de 800 mil toneladas de borracha natural. Isso representa aproximadamente 10% do consumo mundial deste material. E de borracha sintética, são utilizadas cerca de 1.200.000 toneladas. Em seguida, a banda de rodagem é feita a partir da mistura. Veja como a borracha é esticada em longas tiras e depois cortada na largura necessária. As paredes laterais são formadas separadamente, adicionando elementos decorativos, logotipos e inscrições. Ainda na fase de desenvolvimento do pneu, uma equipe de designers e tecnólogos cria um modelo 3D do pneu. A partir deste modelo, uma matriz é posteriormente criada. A gravação na matriz é feita a laser ou com ferramentas mecânicas de alta precisão. Durante a vulcanização, a borracha do pneu derrete e assume a forma da matriz. A borracha preenche todas as ranhuras da forma, incluindo os locais com inscrições, logotipos e detalhes decorativos. Como resultado, o pneu recebe inscrições e elementos nítidos e duráveis. Alguns pneus têm logotipos ou inserções coloridas. Nesses casos, segmentos especiais de borracha colorida são previamente adicionados nos locais necessários da matriz. Agora é a vez do cordonel. Em máquinas especiais, fios têxteis e de aço são entrelaçados e depois impregnados com borracha. Todos os componentes dos pneus são montados em linhas automatizadas especiais. Primeiro, a camada interna é aplicada, que funciona como um selante. Em seguida, são adicionados os cordonéis têxteis e de aço para resistência. Depois, são instalados os anéis de metal para fixar o pneu na roda. E então, os elementos externos. O pneu montado é chamado de cru e ainda não está pronto para uso. Cada modelo de pneu passa por até 1 milhão de quilômetros de testes antes de ser lançado em produção. Veja agora como ocorre o processo de vulcanização. Os pneus crus são colocados em moldes especiais, que são aquecidos a uma temperatura de quase 200 graus e mantidos sob pressão por 10 ou 15 minutos. Durante a vulcanização, a borracha se torna resistente e o desenho da banda de rodagem aparece na superfície do pneu. Cada pneu passa por um controle de raio-x, verificação de balanceamento e teste de estanqueidade. Alguns modelos são testados em condições severas para garantir sua durabilidade. Alguns pneus Michelin têm garantia de rodagem de até 100 mil quilômetros. A Michelin recicla pneus velhos, fabricando com eles materiais para a construção de estradas. Os pneus são coletados em pontos de reciclagem especiais, estações de serviço ou empresas que coletam resíduos. Parte dos pneus é reciclada diretamente em fábricas locais. Outros são transportados para centros especializados. Os pneus são verificados. Parte deles, aproximadamente 15%, é recuperada para reutilização após a recauchutagem. Ou seja, a banda de rodagem é simplesmente substituída e o pneu ainda pode ser usado por algum tempo. O restante é enviado para reciclagem. Veja como os pneus velhos são cortados e triturados em máquinas especiais em pequenos pedaços. O cordonel metálico e as fibras têxteis são separados por meio de ímãs e filtros de ar. A borracha é usada para criar granulado de borracha, que é aplicado na construção de estradas, quadras esportivas ou para a fabricação de novos produtos. Que novos produtos são esses, você pergunta? Podem ser tapetes para carros ou solas de sapatos. Eis uma segunda vida interessante para os pneus. Primeiro, eles rodam pelo mundo e, depois, andam. Anualmente, no mundo, são gerados cerca de 1,5 bilhão de pneus velhos.
e seu descarte inadequado pode causar sérios danos ao meio ambiente. O metal, após a limpeza e a refusão, é utilizado na metalurgia. E o têxtil é reciclado em isolantes ou materiais de isolamento. Na Europa, cerca de 95% dos pneus velhos são reciclados, enquanto em países em desenvolvimento, esse índice pode ser de apenas 20 ou 30%. Em alguns países, pneus velhos são colocados na água para criar recifes artificiais para peixes e corais. No entanto, tais iniciativas são frequentemente criticadas pelo risco de poluição.